Wilson Martins durante a visita da ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo. O governo quer transformar os centros sociais urbanos que estão desativados em casas de acolhimento de dependentes químicos. Os CSUs serviu para atender as comunidades através de cursos técnicos, reuniões de moradores e como espaço para a prática de esportes. Mas, atualmente, a maioria não funciona mais. A SASC, Secretaria de Assistência Social, junto ao Departamento de Enfrentamento às Drogas, fez uma avaliação positiva da ideia e promete dar apoio ao projeto. Nós já fomos procurados pela coordenadora do enfrentamento ao crack e outras drogas e nos disponibilizamos para ela os CSUs nossos, os CSUs que estão desativados, que estão precisando de ser ocupados para a comunidade, né, para uso da comunidade. E ela teve nessa visita, escolheu alguns CSUs e estão fazendo um levantamento de onde vão montar esses centros. Olha, e para sabermos como vai funcionar ou como vão funcionar os centros sociais urbanos e de que maneira eles serão transformados em casas de acolhimento a dependentes químicos, a gente conversa agora aqui com a professora Zita Vilar, que é a coordenadora da Câmara de Enfrentamento ao Crack no estado do Piauí. Professora Zita, boa tarde. Boa tarde. Obrigado pela sua vinda aqui ao Jornal do Piauí. Bom, nós estamos tendo uma boa notícia. Nós abrimos o programa hoje falando que ou há uma conjunção de esforços, ou nós não vamos conseguir vencer esta guerra. Este passo de transformação dos CSUs em casas de acolhimento, a senhora considera um passo determinante para se vencer esta guerra? É um passo importante, né? Porque determinante vão ter que um conjunto de outras ações também, né? Tanto na área da prevenção como na área da internação. Porque a gente tem que pensar não só no tratamento, mas também na prevenção. Por quê? Porque é cuidar de um mundo de crianças que estão aí para também não chegar lá, né? Crianças, adolescentes e jovens. Então, os centros sociais urbanos, eles vão ser utilizados não só para o acolhimento e o tratamento, mas também para a prevenção, para cultura, esporte, lazer, envolvendo toda a comunidade, as famílias, escolas. Isso também é outra perspectiva que está pensada para esse ano. O 2012, realmente, o governo do estado o 2011 foi para se pensar, para se planejar, para se acolher informação, estruturas, e 2012 vai ser exatamente para pôr em prática tudo isso que se pensou em 2011. E com certeza vai ser um grande trabalho, com grandes possibilidades. A senhora acabou de falar, portanto, de que haverá de ter realmente essa conjunção de esforços. Os demais setores do governo estão sintonizados com este sentimento? Com certeza. Inclusive, assim, para você ter uma ideia, no programa Mais IV, que foi lançado com a presença da ministra, o governador orientou que dentro desse programa agregue várias ações, dentre elas a de enfrentamento às drogas, articulado com trabalho, com saúde, com educação, com lazer, com a juventude. Então, é um esforço do Estado, do governo como um todo. Porque, é como você disse no início do programa, ou se faz essa articulação de esforços, não só a nível de Estado, mas também de sociedade civil, que estão participando desse processo, ou a gente não consegue chegar lá, né? Professora, outra coisa que deve se levar em conta é de que esse não é um problema de Teresina, é um problema do Estado, como é do país. Essas ações vão alcançar todos os municípios do Estado? Vão, sim. Nós, inclusive, fizemos também um levantamento do que existe de potencialidades do Estado nos municípios. Porque também, assim como tem estruturas aqui em Teresina, tem também nos municípios. Então, essa possibilidade que está sendo implantada aqui em Teresina, e eu creio que isso não vai demorar, porque é só a questão de preparar essas estruturas. Talvez a partir da próxima semana eu comece a ir conhecer, porque eu tenho a lista, né? Mas aí a gente precisa ir lá para ver se realmente é possível adequar, o que é possível, pactuar com os municípios, porque isso tem que ser um pacto entre o governo do estado e os governos municipais e a sociedade civil. Sim. Né? Porque também nos municípios, toda hora a gente ouve, chega o profissional, chega o pai, chega a mãe dizendo, olha,
na minha cidade a situação é essa, porque a droga chegou no estado como um todo, como chegou no país, né? É verdade. E não olha para a classe social, não quer saber, né? Não. A droga não tem preconceito, assim como a AIDS, né? Ela está em todos os lugares e tudo. Bom, eu quero ouvir da senhora, com relação aos CSUs, há, portanto, esse planejamento. Sim. A pergunta é, tem recurso? Vai vir recurso, porque não dá para se fazer tudo isso se não tiver dinheiro para se aplicar isso. E de onde virão esses recursos, se é que virão? Tem recurso da saúde, né? E tem recursos também específicos da área de enfrentamento às drogas, que foi um plano que foi, inclusive, lançado a nível federal. Então, há possibilidades desses recursos, como também em outras áreas, na área da cultura, na área do esporte, porque depende muito do que você planejar para poder pegar o recurso, né? Porque você não tem um recurso se não tiver uma forma de usar esse recurso, que é através dos projetos, através das ações que você planejar para trazer esses recursos para essas ações, né? A senhora falou no ponto que é a questão da prevenção, que é a atuação conjunta de diversos órgãos, mas tem um fato concreto de que é a grande quantidade de pessoas já dependentes. Isso. São doentes, precisam de tratamento, de atendimento. O que está sendo feito para essas pessoas? Aqui e ali nós ouvimos, por exemplo, ontem ou anteontem, o secretário de Segurança Pública dizia que isso não é um problema só de polícia. A gente vai lá, faz a nossa parte, mas é preciso haver acolhimento a essas pessoas, local para que elas sejam realmente tratadas e que são doentes, na verdade. O que está sendo feito nesse sentido? As estruturas do CSU, por exemplo, Matadouro e Cidade Jardim, e Buenos Aires vão ser para essa parte de acolhimento e tratamento. A do Buenos Aires, com recurso da saúde, vai atender o público especificamente feminino, no Matadouro, masculino, e da Cidade Jardim, agora, as duas, do Matadouro e do Buenos Aires, é aquele sistema de internação. Sim. A da Cidade Jardim é a parte do acolhimento. O Estado está pensando em ações de acolhimento para depois não ter que recolher, como está fazendo os grandes centros, que chegar a acolher eu acho que é uma coisa meio complicada. Então, como nós ainda estamos em condições de acolher, o Estado está planejando ações de acolhimento, que essa casa da Cidade Jardim é uma experiência piloto nessa fase de acolhimento. É como se fosse a porta de entrada, né? E isso o Estado vai ter que pensar uma rede, depois de montar todos os equipamentos sociais, se definir porta de entrada, porta de acompanhamento, toda a rede de proteção social. Então, as casas a Cidade Jardim vai ser a casa de acolhimento que a gente está chamando de acolhimento dia. Então, o usuário, ao invés de ficar na rua, ele vai ter um espaço onde ele vai ser acolhido, onde ele vai ter a atenção básica de saúde, onde ele vai ter condições de esporte, cultura, lazer, oficinas e acompanhamento de profissionais. Ele não vai ficar lá, mas tem experiências que estão provando que o fato de você dar essa oportunidade ao usuário e ele passar aquele tempo sendo reconhecido como ser humano, dá a ele a possibilidade de chegar até a abstinência. Então, essa é uma primeira experiência. E o governo do Estado pensa em implantar experiências pilotos também em alguns polos, né, municípios polos, e dando certo, disseminar isso. Disseminar isso pelos demais municípios do Estado. Então, recapitulando o que a senhora disse no início, esse ano de 2012 é um ano para se avançar muito. A população pode ter esta certeza, esta garantia. Então, queremos agradecer aqui a professora Zita Vilar. O governo do Estado garante isso. Pela sua presença, coordenadora da Câmara de Enfrentamento ao Crack, e temos a informação que o governo deverá criar em breve a Coordenadoria de Enfrentamento às Drogas, que é uma instituição mais abrangente, não é isso, professora? Com certeza, para implementar a política, né? Obrigado pela sua vinda, pela sua atenção ao Jornal do Piauí. Agradeço. Boa tarde, a senhora.